Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta Jesus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador de tudo que há, glória de Deus, luz nas alturas, tudo sustenta Jesus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Dai glória a Cristo, que limpa os pecados. Dai glória a Cristo, que reina com Deus. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de
Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, razão da existência, é a tua graça e o teu amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui cantando e entoando louvores a Ti, como expressão da nossa adoração a Ti. Que a nossa adoração, Senhor, não seja somente expressa através dos cânticos, mas seja também expressa, Senhor, com uma vida de transformação, Senhor. Uma vida que seja tocada e transformada por Ti, com a ação do Teu Santo Espírito em nós, dia após dia, porque nós somos todos comprados com Teu sangue precioso, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Faz mudar o mundo.
somente em ti não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecemos pela tua soberania sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. E é no teu nome santo e incomparável é que oramos. Amém. Olá pessoal, para mim é um grande prazer poder estar aqui com vocês nesse tempo e poder compartilhar com vocês uma devocional de hoje que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, dos versos 9 a 10, esse texto tão conhecido nas Escrituras, aonde Deus diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando a gente olha de forma geral para a sociedade, para a cultura atual, nós podemos perceber que há esse clamor, há esse intuito das pessoas demonstrarem a sua força, as suas capacidades e, consequentemente, se autoexaltarem. Isso fica evidente na forma ou nas esferas da vida dessas pessoas, no trabalho, na faculdade, no seminário, na universidade, seja onde for, no ambiente de estudos, dentro da sua própria casa, na família, dentro da igreja, nas amizades ou nos relacionamentos, sejam eles quais forem. A gente vê esse clamor, esse desejo, esse movimento das pessoas mostrarem o quanto elas são fortes, capazes, revelando então, portanto, esse desejo e esse clamor da autoexaltação. Não sei você, mas se você tem por acaso um Instagram, você talvez já deve ter percebido que de 80% a 90% das postagens ali nas redes sociais, elas são postagens que mostram apenas o lado bom da vida. As coisas que deram certo, as coisas incríveis e fantásticas, sejam os pratos de comida, sejam os restaurantes, sejam os passeios nos lugares mais incríveis que as pessoas podem ir. A gente percebe esse lado bom da vida nessas postagens. E a gente então vai percebendo que as redes sociais são um espelho
da cultura e da sociedade, mostrando esse estilo de vida que as pessoas têm levado e que nós, de alguma forma, também podemos correr esse risco de viver dessa forma, negando ou escondendo as nossas falhas, as nossas fraquezas e a nossa vulnerabilidade. Quando a gente olha para esse trecho das Escrituras, a gente percebe como a graça de Deus se manifesta na fraqueza do apóstolo Paulo. Como ele sim desejou não ter mais aquele espinho na carne, mas esse lado da vida de Paulo, o poder de Deus ali se aperfeiçoando na sua fraqueza, mostra que nós também, ou que Deus muitas vezes permite e age na nossa vulnerabilidade para justamente mostrar que nós não somos fortes, mas que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, muito antes do apóstolo Paulo aqui nesse contexto, ceder a essa tentação da autoexaltação, porque o contexto nos revela isso, antes mesmo disso acontecer na vida de Paulo, Deus age. Deus age ali então mostrando ou direcionando Paulo a aprender a conviver com aquele espinho na carne, com aquela fraqueza, ou quem sabe ainda nós também poderíamos pensar, abrindo um pouco mais o leque sobre a vulnerabilidade. E será que com a gente não seria diferente? Não é porque o mundo vive essa cultura ou esse clamor da autoexaltação que nós, de alguma forma, também não possamos ceder a essa tentação. Então, olhando para esse texto, nós podemos tirar algumas lições de como Deus agiu ali na vida de Paulo e, consequentemente, como isso também pode ser aplicado na nossa vida. E a primeira coisa que eu queria então destacar para essa nossa reflexão aqui é que Deus age na nossa vulnerabilidade para nos tornar humildes e para nos aproximar dele. Nos versos que nós não lemos aqui, anteriores, Paulo fala que 3 vezes ele rogou ao Senhor para que aquele espinho na carne fosse tirado. 3 vezes. O sofrimento de Paulo, a fraqueza de Paulo ali, não é? Aquela questão toda, o coloca ali de joelhos por 3 vezes diante de Deus, clamando a Deus que aquilo fosse tirado dele. E aqui nós talvez podemos nos lembrar do mestre C.S. Lewis, quando ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Mas a nossa fraqueza não apenas nos aproxima e nos coloca de joelhos diante de Deus, mas ela também é usada pelo próprio Deus para nos tornar humildes. No versículo 7 do capítulo 12, Paulo fala que Deus permitiu tudo aquilo para impedir que o apóstolo Paulo se exaltasse ou que ele se orgulhasse. É na nossa fraqueza, portanto, que nós aprendemos que nós não somos super-heróis, que nós não somos autossuficientes, que nós não somos fortes, mas sim que nós somos fracos. E que é nessa fraqueza, então, que Deus trabalha e molda o nosso caráter e o nosso coração. A gente para pensar que se a oração de Paulo fosse atendida, ele provavelmente teria motivos para se auto-orgulhar, auto-exaltar. Mas Deus muitas vezes não nos dá, assim como não deu para Paulo, aquilo que nós pedimos, justamente para nos manter humildes e dependentes dele. O espinho na carne de Paulo, ou seja, ele qual for na nossa própria vida, é portanto um lembrete da nossa necessidade e da nossa dependência de Deus. Muitas vezes esconder a nossa fraqueza ou tentar se livrar dela já pode ser um sinal de orgulho no nosso coração. E a gente precisa constantemente ser lembrado pelo Evangelho de Cristo de que a felicidade não consiste em vivermos uma vida onde tudo é bom, onde tudo é perfeito, ou tudo ocorre como nós esperávamos. Mas é que a gente possa compreender o conceito verdadeiro de felicidade,
que Jesus nos lembra no Sermão do Monte, dizendo que feliz, na verdade, é aquele que é humilde de coração, aquele que reconhece a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade. Ou seja, a nossa vida não é só vivida sobre dias agradáveis, dias perfeitos. Nós sabemos muito bem disso. E o poeta, de alguma forma, ele expressou muito bem essa perspectiva quando ele diz: a minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. No final das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem. Porque quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Então a nossa vulnerabilidade, ela Deus age nisso para nos tornar humildes e também para nos aproximar dele, entendendo sobre o que de fato é a nossa vida. Mas também, em segundo lugar, a nossa vulnerabilidade, ela então exalta a graça de Deus. Paulo diz: a minha graça, melhor dizendo, Deus diz para Paulo: a minha graça é suficiente para você. Essa é a resposta que Paulo obtém de Deus. Quando ele roga 3 vezes, Deus diz: a minha graça, Paulo, é suficiente para você. E mais importante do que qualquer coisa, Paulo, eu e você, nós precisamos ser lembrados de que a graça de Deus é o que nos basta. Mais uma vez, Deus poderia sim ter tirado aquele espinho na vida de Paulo, mas Deus não o fez para que ele, assim como eu e você, pudéssemos sempre viver na graça e pela graça. Afinal de contas, nós somos o que somos pela graça e mais nada. Essa é a essência do Evangelho. Sem dúvida que esse foi mais um capítulo importante, uma experiência importante na vida de Paulo para que ele pudesse de fato aprender o segredo do contentamento, que mais uma vez não diz respeito a uma vida ideal, uma vida que diz respeito a tudo aquilo que nós queremos, mas uma vida que é vivida e que aprende a viver contente em toda e em qualquer circunstância, porque é a graça de Deus que nos basta, é a graça de Deus que é suficiente para nós. E a gente pode ver na trajetória, na experiência de Paulo, que Deus sempre concede graça, e essa graça é suficiente para lidarmos com a nossa fraqueza e com a nossa vulnerabilidade. Mas também eu penso que a nossa vulnerabilidade ou a nossa fraqueza, ela é usada por Deus, ela é um instrumento nas mãos de Deus para nos aproximar também de outras pessoas. Quando Paulo ele diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, ele também continua dizendo: eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Deus usa a nossa fraqueza para manifestar o seu poder em nós, mas também através de nós. Antes eu comentei um pouco sobre as redes sociais, especificamente sobre o Instagram, e uma vez eu vi um desses influenciadores digitais compartilhando e dizendo algo que me chamou bastante atenção, que a maioria dos posts que ele fez, que mais trouxe engajamento, que mais as pessoas ali interagiram com ele, não foram posts falando sobre as coisas incríveis que ele fez ou sobre os lugares incríveis que ele foi, mas sobre os momentos de dificuldade que ele enfrentou. Porque o nosso sofrimento, ele nos faz reais, ele nos faz humanos de fato. Ele mostra a nossa humanidade e isso de alguma forma nos conecta com as pessoas. Às vezes nós queremos mostrar apenas o lado bom da vida, queremos mostrar a nossa força, a nossa capacidade, mostrar então que de fato somos fortes, mas é quando às vezes nós assumimos a nossa fraqueza, as nossas limitações, é que o poder de Deus se manifesta e também a graça de Deus se manifesta. E isso também é utilizado nas mãos dele, para que a gente possa se conectar com outras pessoas. Porque mais uma vez a nossa fraqueza exalta e comunica o poder e a graça de Deus. E nós damos testemunho disso, assim como o apóstolo Paulo deu. Então que a gente possa não esconder
a nossa fraqueza ou a nossa vulnerabilidade, que a gente não viva essa vida na tentação de mostrarmos apenas o quão forte nós somos e as nossas próprias capacidades, mas que assim como Paulo, a gente possa se lembrar que é justamente nesse período ou na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós e que nós somos fortes quando somos fracos. Que a gente possa também então entender, e eu termino aqui a nossa reflexão, entendendo que até mesmo a nossa fraqueza coopera para o nosso bem, para que o caráter de Cristo seja cada vez mais formado em nós e que essa nossa vulnerabilidade seja útil nas mãos de Deus, para a glória de Deus, e que consequentemente outras pessoas à nossa volta também possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe.